Mari, então olha só, a gente tinha anunciado, né, que a gente ia dar a devolutiva daquele sorteio que a gente combinou. A gente vai conseguir dar essa devolutiva ainda hoje, né? O post Sim, tá sim. lá, né? As pessoas que marcaram lá seus amigos, o post tá lá. Oi, oi. Tem gente entrando. Mas, como tem muita gente que tentou participar do lançamento do livro e não conseguiu se inscrever, né? Ou assim, não conseguiu entrar lá na sala, acho que é legal a gente poder conversar um pouquinho, né? Brevemente sobre o nosso livro, Educação Inclusiva e Formação Docente, olhares e perspectivas que se entrelaçam. Até porque, né, Mari, além do nosso capítulo que foi escrito junto, tu tem um outro capítulo, né? Um capítulo que Sim. tu também continua falando, então, desse processo docente, que eu acho que é importantíssimo, né, que tu também fale dele, porque não deixa de ser uma continuidade do que a gente escreveu no nosso, né? Então, é um convite breve, mas para poder anunciar, então, né, para aqueles que se interessaram em participar do sorteio, que a gente vai realizar o sorteio, a gente só vai conseguir divulgar ele à noitinha, mas, né, vamos postar o vídeo do sorteio realizado. Boa sorte para quem participou. E agora falar um pouquinho, né, Mari, para quem ficou com aquele desejo de participar, de saber como é que é o livro e não pôde, né, não conseguiu. Então, gente, começo falando que esse é um livro escrito a muitas mãos, é um livro que fala da perspectiva da educação inclusiva sob muitos olhares, né? Tanto na perspectiva da subjetividade, da formação docente, nessa perspectiva que abarca muitas formas de olhar, né? O AE, a escola, os processos mesmos, né, de aprendizagem, dislexia, as habilidades socioemocionais, né? Ele é um livro que conta com mais de 20 capítulos, né? Então, a gente fala do espectro autista, da motivação docente, tem muito, né, disso sim da formação docente, porque ele é um dos eixos centrais, mas certamente não faltarão indicativos de identificação com o livro, né? E no capítulo específico, escrito por mim e pela Mariângela, a gente fala, então, da subjetividade, né? Um tema que a gente conversa muito e que a gente entende que precisa ser visto, ser olhado, mas é uma subjetividade a partir das percepções das famílias dos nossos estudantes da educação inclusiva, né? Então, é bastante interessante, porque às vezes a gente se fixa ou só no sujeito que tem a deficiência, ou só no papel da escola, mas a gente acaba esquecendo que é uma rede, né? Não é uma rede só de atendimento, é uma rede de compreensão, é uma rede de participação. E a família, evidentemente, faz parte dessa rede, né? Então, um pouco isso, assim, é o que contorna a parte escrita desse capítulo na perspectiva das famílias. Mas, evidentemente, né, Mari, e aí por isso estamos aqui, tem uma parte fundamental que é, sim, esse olhar para o papel da escola e que acaba, para as famílias com deficiência, sendo central o professor, né, Mari? Então, queria que tu também falasse um pouquinho disso, né? De que lugar esses professores ocupam quando a gente fala da subjetividade, né? Uhum. Bom, boa tarde a todos. Essa é uma demonstração de um breve relato sobre o livro que nasce sobre esses olhares que a Gisele falou. Quando a gente escreve, eu sempre sou muito ativista nesse sentido, que todas as coisas que a gente faz, a gente tem que anunciar, e nós temos que fazer isso de uma forma assertiva, tirando do papel e revelando para as pessoas. Quando a gente fala de transbordo, e eu e a Gisele, a gente convoca isso, a gente chama isso, porque a gente se afeta demais dentro dessas questões, a gente acredita muito nessas possibilidades, nas possibilidades de crescimento, quanto a essas questões do acerto direto em atingir o sujeito e a família e a gestão. Então,
Quando eu falo assim, atingir direto a família, e eu não uso no plural, porque essa questão dos processos inclusivos, a gente pode tentar trabalhar numa via coletiva, mas ela sempre vai ser individual, né, Gisele? Ela sempre vai ser uma questão subjetiva, sem o S. Vai ser para aquele sujeito, para aquela família, para aquele supervisor, para aquele orientador. Por isso que nós não temos manual, nenhum manual sobre essa questão. E essa questão desse artigo que nós escrevemos juntas, e veio também de um sonho do mestrado da Gisele, e a gente pôde fazer esse entrelaçamento sobre os meus conhecimentos, os conhecimentos trazidos por ela, também trazidos no meu mestrado, no meu doutorado, a gente conseguiu unir, dando força, né, Gisele, sobre a questão da subjetividade e a formação do professor, que a gente tem um total respeito, tanto para as famílias, quanto para as questões do docente também. Dessa questão subjetiva, de que cada sujeito tem o seu perfil, é aquilo que eu falava. O perfil, qual é o perfil? Para mim tem dois. É o perfil da pessoa que gosta de ensinar e o perfil da pessoa que não gosta de ensinar. Porque se a pessoa gosta, ela vai seguir em frente. Por isso que nós estamos trazendo esse livro como divulgação de vários autores, de autoralidade de pessoas que estão à frente, sim, dos processos inclusivos e que muitas vezes não é por um decreto, não é por uma constituição, não é por uma LDB, não é por uma base que nós vamos modificar a forma que nós vamos agir subjetivamente sobre esses sujeitos, né, Gisele? É nesse diálogo, né? Isso. E sempre, né, Mari, fazendo assim uma escuta, claro que é uma proposta que vem muito colada na perspectiva teórica dos estudos da subjetividade de Fernando Gonzalez Rey, né? Que propõe esse entendimento de uma subjetividade que não é intrínseca ao sujeito, mas é uma subjetividade que ela a todo momento se reconstrói no contexto, espaço-tempo que nós habitamos e, portanto, geramos uma subjetividade social também. E nisso, né, Mari, tem um link muito importante com o espaço, o lugar e a condição que esse docente também ocupa na Constituição e na construção da subjetividade desses estudantes, né? Então, por isso essa importância, porque não tem nada que fique isolado, né? A minha ação, ela vai sempre implicar numa modificação positiva para o outro ou negativa, né? E por isso a importância desta formação docente, né? Que não é uma formação, concordo, e não é à toa que a gente escreve juntas, né, Mari? Não é uma formação que vem porque a lei assim exige, né? É uma formação porque é preciso que haja um entendimento da pessoa de que esta é uma necessidade, de que esta é uma condição que nós precisamos assumir. Né, que a gente assim não pode mais escutar discursos como mas eu não me formei para isso, ok? Mas o tempo mudou e a gente vai atrás, né? A gente precisa ir atrás dessa formação. Por que isso? Porque implica diretamente nos processos subjetivos, tanto da subjetividade individual quanto da subjetividade social. E somos todos corresponsáveis, né? E aí, Mari, eu acho que também faz link com o capítulo que tu escreveste com a tua professora do doutorado, né? Não sei se tu quer aproveitar e já falar um pouquinho também desse outro capítulo. Sim, e uma questão muito importante que eu vou falar para vocês. Não é o livro para o livro, porque nós não somos vendedores de livro. Nós somos escritoras de princípios. Então, nós escrevemos sobre aquilo que a gente vive. E sempre quando nós fazemos parcerias, essas parcerias, elas não são qualquer parcerias. Nós escrevemos porque nós vivemos aquilo. Então, esse capítulo que eu tenho com a Gisele é porque muito se viveu isso. Se viveu na pele sobre essas questões. Nós não falamos só sobre a teoria, uma teoria da subjetividade de um pós-vigotskiano, que nem o caso do Fernando Gonzalez Rey. Nós falamos também sobre a questão da motivação, na questão do olhar motivacional para tudo isso. São coisas que se viveu. Só escreve aquilo que tu pode ter vivido, ter tido como experiência, né? Então, isso que é legal. Então, assim, ter um capítulo com a Gisele
é olhar sobre esse sujeito voltado para essa questão pós-vigotskiana. Tem um capítulo com a Bettine Sterling dos Santos, que é uma pessoa que estuda muito sobre a questão da motivação, essa motivação que até então não tem muitos estudos voltados sobre a motivação do sujeito, o que ativa o sujeito a ter um olhar mais específico e subjetivo para esse sujeito com deficiência. Então, eu trago isso, toda a bagagem que ela tem, que hoje ela é minha colega, toda essa bagagem, né, de estudo, trazendo essa relação. Quando a gente tem essa experiência com os nossos professores, nossos mestres que passaram também pela nossa trajetória e passam e vão continuar passando, porque a gente vai modelando as pessoas, é aquilo que eu sempre digo, nós vamos agregando autores na nossa vida que não vão deixar de unir com aquela epistemologia que a gente tem. Isso que é legal. A Gisele, ela é uma pioneira em estudar o Fernando. É uma pioneira. Ela que fez contato com o Fernando. Hoje o Fernando, em memória, ele é falecido, então ele deve estar, com certeza, muito feliz por toda essa proposta. Mas ela foi pioneira porque ela conversou com ele. Então, isso jamais ela vai esquecer. Isso fica na história de estudo, de vida dela. Então, eu agregar todo o conhecimento junto com a Bettina, que tem uma história sobre a motivação, trazendo a epistemologia genética, que eu não tive o prazer que nem a Gisele teve, né, sobre ter o contato com o Jean Piaget, direto. Que é direto. Então, assim, essa é a importância da questão da motivação, porque a gente não vai estar motivado o tempo todo nessas formações. Nós vamos ativar o sujeito, intrinsecamente, como tu falaste, e extrinsecamente, porque é dentro desses dois lados. Não é aquela questão assim, dentro e fora da onde surge. Não, é o conhecimento voltado com o valor que tu agrega tanto na questão dos teus princípios, que estão internos, quanto ao redor de uma sociedade inclusiva. Né? As coisas que estão acontecendo hoje estão nos nossos nesse livro, estão coisas de vivência de profissionais que até antes não relataram isso. Sala de recurso, o trabalho do autismo diretamente. São pessoas que estão formando pessoas para trabalhar dentro de escolas. Então, isso é um diferencial. E pessoas que já estiveram dentro de escola. Então, nós não estamos falando de pessoas que acham as coisas. Né? Isso que é interessante para o público que vai adquirir, que vai ganhar um livro nesse sorteio, né? Assim como a gente já fez o outro sorteio. Esse é um livro que eu já tenho alguns colegas que já adquiriram, que gostaram bastante. Esse é o nosso legado, né? É um legado de poder escrever e transmitir para o próximo, né? Esse é o legado, não tem... Exatamente, Mari. Acho muito importante isso que tu trouxeste, né? Do quanto às vezes a motivação ela é entendida no senso comum como um processo endógeno, né? E não, né? Ela também tem fatores e tem uma constituição que é externa também a esse sujeito, né? E aí casa muito com essa perspectiva de Rey, né? Subjetividade individual e subjetividade social, né? Então, assim, se a gente for ver as teorias, elas não são distintas, né? Elas acabam conversando, elas acabam convergindo, e eu acho que é por isso que para a gente foi tão fácil fazer esse link, né, Mari, e conseguir conversar sobre isso com tanta facilidade. Mas, gente, assim, era isso, né, a gente só queria dar uma pinceladinha, porque vocês precisam adquirir esse livro. Olha, é muita coisa, o que a Mariângela trouxe ali é fundamental. São processos que passam pela constituição dos sujeitos, e a gente fala daí de todos os sujeitos, né? Sejam eles os docentes, sejam eles os estudantes, toda essa comunidade que faz parte da educação inclusiva. E o que acontece, então? A gente está falando de um processo que é um processo riquíssimo e é para escutar quem esteve com o pé no chão da escola. Né? Não são teóricos, são pessoas vivendo a teoria na prática. E aí, assim, o que tem muita gente me perguntado, Mari? Gisele, eu quero livro. Acho que é uma oportunidade muito legal, assim. Os exemplares que eu tinha de pronta entrega, eu já acabei, que já tinham encomendas, né? Mas eu sei que tu ainda tem, né, Mari, alguns exemplares, né? Então, de repente, é oportuno tu poder dizer, né, como é que as pessoas fazem para adquirir contigo.
Sim, eu tenho alguns exemplares, esses exemplares eles estão no final, né? Então aí demora mais tempo, aí tem um valor diferenciado pela editora, né? Que não é o valor que Uhum. nós estamos cobrando, é aquilo que eu falo, valor e preço, né? O valor não tem valor pela essa escrita, mas tem um preço. E o Uhum. preço, a gente está fazendo um preço, sim, que veio direto para nós, é esse que a gente vai repassar para as pessoas que estão adquirindo esse livro. Né? Eu tenho alguns exemplares, é só me chamar ali no direct que a gente conversa, enfim, para a gente poder, né, chegar na mão das pessoas. Eu Uhum. tenho pessoas que têm já me chamado para poder adquirir o quanto antes, né? São artigos gostosos de ler, rápidos, mas muito profundos. Então, quem vai estar adquirindo esse livro vai estar adquirindo realmente uma questão da educação inclusiva, dos processos inclusivos, em um olhar diferenciado para todo o público da educação especial. Isso mesmo. Então tá, gente, né? Que bom poder falar um pouquinho com vocês. Só para relembrar, o sorteio vai ser divulgado, o vídeo com todo, né, com quem foi sorteado direitinho à noite, né? Que a gente sabe que de repente as pessoas conseguem estar mais presentes ali. Mas sai hoje ainda o resultado do sorteio desse felizardo que vai ganhar esse livro, um exemplar. Boa sorte para quem se inscreveu. Obrigada, Mari. Acho que a gente conseguiu deixar, né, o convite aí para quem ainda não tinha conseguido nos escutar lá no lançamento. Obrigada, gente. Obrigada, Mari. Boa tarde, bom Tchau. resto de domingo. Igualmente. Tchau, gente.